Bom dia, gente. Agora são 8 e alguma coisa. Eu fui no banheiro, lavei meu rosto. E agora eu vou fazer um café pra gente começar o dia e começar a estudar também, mas daqui a pouco. Nosso cérebro demora em torno de 1h30, 2 horas para os nossos neurônios acordarem depois que a gente acorda. Então a melhor coisa é você não levantar e já começar a estudar, né? Então eu levantei ali, lavei meu rosto, dei uma enroladinha, e aí agora eu vou fazer um café, aí eu vou dar uma alongada, eu vou organizar meu ambiente de estudo que tá um pouco bagunçado, e daí depois eu vou começar a estudar. Mesinha organizada, o texto que eu tenho pra ler. Ali tem água, café e vambora. Eu tenho um trabalho online pra enviar antes, então eu vou enviar ele e depois eu vou começar a ler o texto que eu tenho pra ler. Enfim, eu não sei fazer isso, gente. A gente vai descobrindo aqui como que vocês gostam. Comente aqui embaixo, enfim. Não sei. Vamos lá. Gente, eu tava indo assistir a aula, né, mas daí a professora tava citando sobre o livro que a gente tá lendo. E aí eu vou apresentar o Kindle pra vocês que amam de paixão. Você tem aí todos os livros que você tá lendo, ficam aqui. Você consegue baixar, tipo, se você tem um livro em PDF, você consegue trazer o livro em PDF pro Kindle, enviando pra ele. E aí você consegue acompanhar por aqui, entendeu? Sem precisar de livro físico, um livro que é desse tamanho. Tá aqui, ó, tá fácil, entendeu? Então eu venho aqui na minha biblioteca e aí eu acho o livro que a gente tá estudando nessa matéria, que é processo de aprendizagem, que é o livro do Vygotsky. Aqui, ó, a formação social da mente. Aí nós vamos abrir o livro por aqui, tem algumas coisas que já estão grifadas. E aí, enfim, aí eu abro o capítulo que ela tá falando, vou acompanhando por aqui. Mas em geral eu só gosto de assistir aula pra dar uma contextualizada. Porque eu prefiro aprender lendo, prefiro dar uma aprofundada no que eu tô estudando lendo. Só que eu já cheguei a comentar com vocês em algum vídeo sobre leitura ativa, sobre a importância da contextualização. Então você não chegar crua pra ler um livro, então sempre ver algum outro comentário sobre, seja um resumo, alguma resenha, alguma videoaula, nunca brota num assunto cru, porque senão você tem uma dificuldade de interpretação muito maior, porque você não sabe quais os conceitos do autor, os objetivos dele, enfim. Então, por exemplo, eu vou assistir agora uma aula de contextualização. Ela vai dar um direcionamento. E aí eu vou pro livro, dar uma aprofundada e entender, e aí explicar os meus conceitos, fazer minhas anotações, enfim. Peguei meu caderno ali. Eu gosto de caderno barateza, viu? Esse aqui, ó, foi 10ão. E aí eu vou mostrar pra vocês um exemplo, tá? De como que eu gosto de fazer. Tipo assim, por exemplo, o primeiro capítulo que a gente tava vendo desse livro, eu coloco o título do capítulo, e aí eu divido a folha em 2. E aí de um lado eu vou escrevendo tudo que eu entendi do livro e tal, e daí depois na aula eu vou acompanhando e fazendo algumas anotações. Como eu falo pra vocês da questão de você estudar pelos próprios meios, e sempre falei pra vocês que o professor serve como facilitador, porque ele é uma pessoa muito mais experiente, que já discutiu aquele assunto muito mais do que você, que já estudou muito mais do que você, então ele consegue te dar visões que talvez você não teria de um mesmo livro que você leria. Tipo, se você lê e ele lê, ele vai ter uma visão muito mais aprofundada, porque ele já tem mais conhecimento naquela área, entendeu? Então é muito inteligente você aproveitar os professores. Mas é diferente de você depender de que eles te passem um conhecimento, entendeu? É isso que eu sempre falo. Mas enfim, por que eu tô comentando sobre isso? Porque eu pego e anoto tudo que eu entendi, tudo que eu interpretei do livro de uma coluna. E normalmente o professor faz inserções de outras referências bibliográficas, faz inserções de outros comentários, até práticos da vida dele, aplicando aquele conteúdo, de como que ele trabalha com aquilo. E aí você consegue ter uma visão diferente, ou talvez uma visão mais simplificada ou mais aprofundada da mesma coisa que você viu, justamente porque são pessoas diferentes. E quando você tem duas explicações diferentes para uma mesma coisa, você consegue assimilar melhor e ele fica mais, o conhecimento ele fica mais fixado na sua mente.
tá um dos conceitos que a gente fala na parte de fixação de memorização. Por quê? Porque você vai ter, tipo, visões diferentes, então talvez elas se complementem e você consiga ter uma visão mais ampla. Era pra ser um daily vlog aí, um vlog de estudos, virou conteudista, mas enfim, essa sou eu. Espero que vocês tenham entendido, enfim, vamos voltar para escape and restart all. I wanna escape and restart all. I wanna escape. Gente, só pra mostrar pra vocês aqui que, tipo, eu tava lendo o texto e tal, e aí fiquei dando uma palavra, são de imagens eidéticas, e eu não sabia o que era eidéticas. E aí aqui no Kindle, é só eu clicar em cima da palavra, e aí ele me mostra o que o dicionário tem pra falar dessa palavra. Então, tipo, o Kindle ajuda pra caramba nesse sentido. Tá chovendo e eu fritei meu cérebro, tá? Eu não fiz muitas anotações, mas eu acho legal compartilhar isso com vocês. Que, tipo assim, quanto tempo você deve estudar, sabe? Tipo, estude 20 minutos, pare 5, né? O método de Pomodoro, que todo mundo fala. Mas é muito relativo, porque a nossa concentração, ela é oscilante. A gente tem picos de concentração e tem até alguns estudos científicos que falam que a gente não consegue ficar concentrado por mais de 50 minutos. Então, o nosso pico é até 50 minutos e depois cai. Depende de pessoa para pessoa. Algumas exceções para mais, grande maioria exceção para menos, justamente por questão de dificuldade de concentração mesmo, até por causa do conteúdo, né? Que às vezes é algo maçante, algo que você não tá afim. Mas, enfim, o ponto eu não estudo por tempo determinado. Então, tipo, eu estudo até o momento que eu vejo que o meu cérebro não tá mais indo, sabe? Quando você começa a olhar e, tipo, você já não tá mais entendendo, você já tá revendo a mesma coisa várias vezes. Principalmente quando você tá lendo algum conteúdo que pra você é mais complicado. Que nem, eu tô lendo um livro de Vygotsky. Pra mim, quando eu leio esse livro aqui, que ele fala sobre a teoria de Vygotsky, que é um autor que fala sobre a aprendizagem. Pra mim, quando eu leio esse livro aqui, que é um livro tranquilíssimo, porque é de uma autora falando sobre a teoria dele, então é mais descomplicado, do mesmo jeito que assiste uma aula, do mesmo jeito com o professor, porque ele descomplica um assunto por já ter uma propriedade maior pra falar daquilo. Só que quando você lê direto ao autor, que nem eu tava lendo direto Vygotsky, é muito mais denso, justamente porque ele é o cara das teorias, né? E é porque é livro antigo, então tem uma linguagem mais densa. Então acaba que eu consigo ler muito mais desse livro aqui, tipo, aproveitar bem mais o conteúdo de forma mais prática, em menos tempo, né, claro, do que se eu pegar o livro que eu tava lendo do Vygotsky, porque ele é muito mais denso. Então eu tenho que ler e ter muito mais pausas, porque ele exige muito mais do meu psicológico, ele exige muito mais esforço pra eu entender do que o outro livro. Deu pra entender? Então talvez você, por exemplo, levando isso pra vocês, talvez você seja uma pessoa que tenha mais facilidade com exatas. Se você ler um livro de história, vai ser mais denso. Se você tem uma capacidade maior pra você é mais tranquilo estudar humanas, então se você pegar um livro de exatas, vai ser mais denso, vai ser muito mais, vai exigir muito mais de você, justamente porque você precisa de mais esforço pra entender. Então, respeite o seu tempo nesse sentido, sabe? Não adianta você se concentrar, querer estudar
1 hora de matemática e 1 hora de história, sendo que você tem dificuldades diferentes para cada matéria, porque em uma você vai conseguir estudar 1 hora tranquilamente e na outra você vai precisar estudar 20 minutos, depois mais 20 minutos. Então agora eu vou dar uma pausa e comer um bolo. Inserções finais de uma pessoa que estava editando o vídeo e notou que eu não terminei o vídeo. Desculpa, gente, eu tô aprendendo como é que faz esse rolê ainda. Mas, enfim, eu acabei não fazendo aquele texto que eu queria fazer, porque me exigiu muito mais do que eu achei que iria exigir o conteúdo que eu tava estudando, e eu me interessei muito mais naquilo. E aí eu comecei a me aprofundar naquilo, fui embora, falei, bom, tá tudo bem, eu deixo o texto pra amanhã, até porque tem bastante tempo pra entregar a resenha dele. De qualquer forma, eu continuei depois do bolo, estudando, mas eu esqueci de gravar. Não foi muito bem um study vlog, foi mais tipo um conteúdo mesmo, então não sei nem como que eu vou escrever o título desse negócio, como que eu vou editar, mas enfim, espero que o resultado tenha sido proveitoso pra vocês de alguma forma, ou que tenha te entretido de alguma forma. E se você gostou, deixa um like aqui embaixo, porque eu não sei fazer isso, tá me dando trabalho, porque eu tô aprendendo ainda, então espero que vocês tenham gostado por algum motivo, tá? E me deem dicas de vlog, de ideias, ou enfim, de coisas pra eu fazer num vlog, porque realmente, gente, é muito mais difícil do que parece, tá? Principalmente porque parece que eu tô me concentrando na câmera que tá me assistindo, em vez do que eu tava fazendo. Então, às vezes é meio difícil, eu vou aprender como é que faz esse negócio. De qualquer forma, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, esse não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer, então dá uma olhada nos outros vídeos do canal, vai que você gosta mais. E se inscreve no canal, dá um like, por favor, porque foi trabalhoso fazer isso. Por mais que pareça que tenha ficado bem ruim, foi o melhor que eu consegui fazer. Então deixa um like, tá? Por piedade mesmo de mim. E enfim, se você achou o conteúdo desse vídeo interessante, compartilha com outras pessoas que você conhece e que também podem aproveitar desse conteúdo, porque é muito legal você compartilhar conteúdos que podem ajudar os outros. Então é isso, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!